bate-papo super gostoso, super prazeroso, que hoje vou ter o privilégio de falar com esse grande amigo meu de longas datas, tá legal? Vou chamar o Guilherme agora e vocês fiquem antenados, vão participando, vão interagindo com a gente aí. Vamos lá. Deixa eu chamar o Guilherme aqui, ele já deve estar a postos aqui. Tá ele aqui? Uma super marca. Tô aqui, ó. Camisa da União. Olha ali, olha aí. Fala aí, Olha o meu cara. brother. Tudo bem, meu irmão? Tudo tranquilo? Deixa eu só ajustar agora aqui, já que você chegou, para dividir essa tela. Apesar que a tela pode até ficar maior para você, porque você é um cara mais bonito do que eu. Então, eu vou lhe permitir. Bom, seria uma grande coisa aí para a live dar aquela movimentada. Dar uma força, né? Você só a voz, aparecendo só. Eu acho melhor eu sair, né, da página, vou deixar só você. É verdade, acho que vai dar mais ibope. O Rodrigo já está aqui parando aqui, fazendo assim, ó, aquela cara dele. Ó. Quem? Rodrigo já olhou e já fez assim, ó. Tá tudo bem, meu irmão? Tudo beleza? Tudo tranquilo? Graças a Deus, Alex. Na medida do possível, a gente está levando, né? Mas verdade. Principalmente a Deus pela questão da saúde, porque em toda essa situação aí que a gente está vivendo até agora, graças a Deus, assim, a Covid não chegou perto da gente de uma maneira É verdade. Então a gente fica, agradece a Deus por isso, mas com relação à questão do trabalho em si, a gente está naquela de matar um leão por dia, né? Na luta. É verdade. Ângela tá bem, Gabriel, minha princesinha, tá todo mundo bem. Por aí eu vi que alguém abriu a porta aí rapidinho aí. A Aliana estava chegando do mercado com o Rodrigo, eu tô aqui na sala, abriram, olharam, voltaram e entraram pela outra porta aqui da cozinha. Né? Seus fãs, né? Não estão olhando, não estão prestigiando a tua live, né? É verdade. A live. Olha só, verifique aí, pessoal. Eu não sei se é para mim, ô Guigui, o teu áudio vai e volta. Vai e volta. Dá uma olhadinha. Pessoal, vocês estão ouvindo o Guigui bem? O áudio dele está voltando e indo? Ou isso está acontecendo também com a minha voz para vocês aí? Você está me ouvindo bem, Guigui? Tô te ouvindo bem. Sem interrupção. Sem interrupção. Não sei se aqui é minha internet, eu não sei o que é. Bem, vamos ver. Tá bom, o pessoal vai falando aqui pra gente. Você estava já ligado, né? E eu estava comentando de tantas coisas que você faz, e o pessoal com certeza te conhece mais. O áudio tá lógico. Falou a menina. Tá legal, né? Então tá beleza. Então, de repente, é só para mim, a gente vai. Eu faço. Quando faltar um pouquinho, eu faço aquela leitura labial, te conheço há muito tempo, dá para saber o que você fala. Assim, com o lance da idade, né? De repente, bota aquele aparelhinho e tal. Melhor... É verdade. Gente, é melhor ouvir isso do que ser surdo, né? Mas tudo bem. Então, eu estava falando para o pessoal, Guigui, né, de tantas coisas que você faz, o pessoal normalmente, em sua grande maioria, talvez com exceção mais a galera aqui da Zona Norte do Rio ou do Rio de Janeiro, e também aqui do Grande Rio, até conhecem a rede de lojas suas, a Livraria Pioneira, mas a grande maioria do público, né, que te vê aí tocando com o Catedral não sabe que você também é um empreendedor, né, é uma pessoa que, obviamente, gera, né, através do teu talento, da tua capacidade empresarial, empregos, né, e faz movimentar também a economia do Rio. E essas lives... eu tenho feito, comecei quarta-feira com o Eduardo Quintanilha, da Agência Peça, a pessoa que conhece, parceiro, mandou um beijo grande para você. Trabalha. Um abraço para ele, é o Eduardo, que cuida da rede social, a galera que quiser. Exatamente. A Pioneira também tem o Instagram, então a galera que quiser ir lá, passar a seguir a Pioneira no Instagram, Pioneira, Livraria Pioneira, segue a gente lá. Exatamente. Depois você pode botar até aí, ó, para entrar aqui pro pessoal nas visualizações, nas escritas, depois você vai botar, a gente vai botar aí direitinho o Instagram da Pioneira. Então a gente começou quarta-feira com o Eduardo, quinta-feira nós tivemos o Braulino da Dueto Musical, uma grande loja de instrumentos musicais lá de Minas, lá de Betim, ali de Minas. Ontem nós tivemos o Marcelo Silveira, aqui do King's Pet, também falou de você, que a gente tinha tomado café, não sei se você viu ontem, muita coisa, feriado. Bola! Então... Está aqui, começou com uma loja, hoje já está com 6, já indo para 7, e começando já a exportar o nome dele através de franquia, de franquear o nome, né? E hoje amanhã a gente vai dar uma pausazinha, segunda-feira a gente
recomeça, eu ainda estou vendo quem vai ser segundo e tal, e a partir de segunda, terça e quarta, porque a gente novamente, você ficou sabendo, você é um cara antenado, que mais, né, mais dias ficaremos fechados aí nesse meio lockdown aí que a prefeitura tem nos imposto aqui para o cidadão carioca, né? E com certeza também várias outras prefeituras, o Grande Rio praticamente todo, né? Tudo fechado. Então, a gente conversando assim, Guilherme, e trazendo você para esse lado, e depois a gente logicamente vai puxar pro lado de música, que o pessoal vai cobrar daqui a pouco. Caramba, daqui a pouco vai estar lá, né? Quando o Catedral... Aqui, ó, estava assistindo hoje o vídeo do Catedral Novo Som, isso é impossível, né, a gente não falar também de música. Mas vamos falar da parte empresarial primeiro. Primeiro, Guigui, apresenta para quem ainda não te conhece como empresário, o que você faz aí com o teu ramo da Pioneira, o que você faz no teu dia a dia e como começou tudo isso. Fala pro pessoal aí. Então, Alex, a Pioneira, era um sonho do meu pai, né? Meu pai, ele era um cara que tinha o sonho de montar um negócio, e como ele era evangélico e tal, e ele tinha muita dificuldade de encontrar material disponível, material evangélico disponível na época, ele focou nessa situação. Vou abrir tentar abrir, ver se eu consigo abrir uma loja evangélica, né? E aí, isso foi em 74, nós tínhamos abriu agora a inauguração da primeira loja Pioneira, já vai fazer 47 anos, né? Quase já meio século aí. Caramba, bacana, né? Começou com o seu Luiz isso era só aquela loja lá de Nilópolis, Guigui? Foi, né? Na realidade, ela começou, a primeira loja foi em Madureira, era uma... foi em Madureira, não, perdão, foi em Madureira, não é isso mesmo? Sala no terceiro andar de um prédio ali na Rua Maria Era uma sala, né? Todas as lojas, quando ele começou, a primeira loja foi em Madureira, era uma salinha no terceiro andar. A segunda loja foi Volta Redonda, que era uma loja, era uma sobreloja, num prédio também do Edifício Pastor ali na... Já desceu um pouquinho, né? Já desceu. Em Nilópolis também era no segundo andar, porque naquela época era muito difícil você montar um negócio, custava caro. E como não tinham muitas lojas, e a ideia do nome Pioneira, ele vem exatamente disso. Como meu pai tinha dificuldade em alguns lugares que ele ia, ele gostava de pregar, viajava muito, então tinha muitos lugares que ele ia, e ele tinha dificuldade de encontrar o produto, então a ideia dele era ser o primeiro... O pioneiro. Loja naquele lugar. Perfeito. Esse pioneiro. Então ele queria onde não tivessem já outras lojas evangélicas, né? Que ele pudesse dar essa opção. Por isso os lugares assim, Madureira, Redonda, Nilópolis, a quarta loja que ele abriu foi em Cachoeiro do Itapimirim, no Espírito Santo. Sim. E aí, como ele tinha... Terra do nosso Anderson Freire. Como ele tinha só 3 filhos para ajudar ele a tocar o negócio, aí ele parou ali nas 4 lojas e a gente foi ajudar ele nas lojas. Eu comecei na loja de Nilópolis, eu comecei a trabalhar lá, eu tinha 12 anos, né? 12 anos de idade. Eu lembro bem que éramos só eu e meu tio, né? Porque o movimento era pequeno, quase não tinha movimento. Então, eu morava em Nova Iguaçu, estudava de manhã. Então, o que eu fazia? Saía correndo do colégio, ia para casa, ele era irmão da minha mãe, enquanto eu estava lá tomando banho, almoçava rapidinho, minha mãe preparava o almoço dele, pegava um ônibus, partia para Nilópolis, levava o almoço dele. Almoçava, ficava lá a tarde toda com ele na loja e no final do dia eu voltava com ele para casa. Então eu comecei aí com 12 anos, já estava nessa relação de loja, né? Isso, caramba! 78, 79, né? E foi assim que começou. Depois que o meu pai cansou um pouco do comércio, foi ficar mais em outras coisas, aí ele saiu, deixou só com a gente mesmo, né? E aí cada um foi tomando um rumo, meus irmãos abriram outras lojas, foram para outros lugares, abriram outros negócios. E eu foquei nessa questão da loja, mas aí veio também a questão da banda, né? A oportunidade de tocar com a banda, que era um segmento paralelo que dava para... Perfeito. Perfeito. Então, foi bom você falar, então, já que a partir daí vem a banda, você começa também com a parte musical. E eu me lembro, né, que assim que a gente praticamente se conheceu pessoalmente, você tinha um selo, depois eu segui a tua linha também, acabei fazendo também um selo, que era a NS Records, e você tinha exatamente o selo Pioneira, né? Era Pioneira Evangélica ou era só Pioneira, Guigui, me lembra?
Acho que era pioneira evangélica, assim. Evangélica, né? Exato, pioneira evangélica, eu me lembro disso. E que aí você acabou gravando Catedral, obviamente, né? Igual eu gravei lá o Novo Som, e outros como eu também fiz isso. Você gravou Marcos Góes, não foi? A Fala aí, gente, galera, mais ou menos o que você gravou quando você lançou. Primeiro, vamos por etapas. Então você tem a loja, herda a loja do teu pai, essa ideia que até então ainda era uma livraria evangélica, não e era uma papelaria como é hoje, né? aí era Vamos, só. vamos na sequência. Uma livraria evangélica e tal. E aí você entra o Catedral, começa essa questão do Catedral e tal. Por que o selo? Assim, da onde surgiu? Sabe, vou fazer também um selo. Vamos ver se a história é parecida com a minha. Vamos lá. Assim, a gente meio que a gente não pensou. Na época a gente vendia muito material e naquela Ah, época, você vai lembrar, não era assim uma coisa tão profissional, não era uma coisa tão complicada. Você não precisava ter uma grande gravadora para você montar um é, selo. Você podia é um gravar, selo. ir na fábrica e mandar prensar o material. Exato. E aí, o que aconteceu? A gente acabou, como a gente tinha muitos contatos com cantores, alguns cantores começaram a procurar a gente na loja. Poxa, eu tenho um Sim. trabalho e eu queria ver se eu gravava e tal. E aí a gente analisava aquela possibilidade. Como nessa época, acho que a gente já estava com umas 4 ou 5 lojas, então Sim. a gente já tinha um ritmo bom de venda de produto. Então, às vezes, a gente mandava fazer um produto. Se o produto fosse bom, fazia uma tiragem mínima. Se o produto fosse bom, a gente conseguia consumir aquele produto nas nossas próprias lojas. Então, Perfeitamente. não era Perfeito. muito alto, né? E assim, e aí foram surgindo algumas oportunidades, né? Se eu não me engano, a primeira oportunidade que apareceu para a gente foi o pessoal da Band Voz, depois veio o Martim Lutero, e tinha um cara que Lutel. aí tinha um cara que trabalhava na nossa loja de Nilópolis na época. E ele também queria fazer carreira como cantor e tal, como banda, aquele negócio todo. Então ele gravou um primeiro trabalho chamado Autoridade e Poder. Não sei se a galera conhece, Marcos Paz, e ele trabalhava na nossa loja, era funcionário. Caramba, então o Marcos era teu funcionário, né, cara? Que legal. funcionário Hoje pastor Marcos Góes. Exato. Naquele momento, a gente já estava diversificando, porque a gente já tinha descido. A loja de Nilópolis, que no primeiro momento ela era uma salinha no segundo andar, ela já desceu, foi para a rua, numa loja maior. Então já comportava a gente trabalhar com outros tipos de materiais. Sim, diversificar, perfeito. Só que naquele momento o material de papelaria ainda não era muito, a gente não estava muito ligado ainda no material de papelaria, não. Não era o foco, né, Guigui? A gente começou a trabalhar com material, com instrumentos musicais. Foi aí que o Marcos Góes entrou na loja para trabalhar nesse segmento junto com a gente. Ele era o cara que comandava a área de instrumentos musicais. Certo, certo. Tinha esse trabalho, a Autoridade de Poder, né? E aí surgiu essa proposta. A gente falou assim, não, Marcos, então vamos fazer o seguinte. A gente manda produzir o teu disco e dá um percentual para você da quantidade desse material, que era Certo. na época e tal, e vamos ver como é que a coisa acontece. Daí o Marcos acabou perdendo, a música gospel ganhou aí um grande artista, né, um grande compositor, um ótimo gerente lá do setor de... É verdade. O Marcos sempre muito competente. Eu tive o privilégio de não só conhecer o Marcos e conviver com o Marcos artisticamente, né, como músico, ele, em vários eventos, e eu tive o privilégio de trabalhar na Rádio Melodia FM na época que eu fui, na minha primeira passagem na rádio, onde eu fui diretor artístico, de trabalhar na direção artística com o Marcos Góes, que também foi contratado pela rádio na época, e nós ficamos muito tempo no departamento da parte artística lá da gravadora, né? Eu como diretor artístico, o Marcos também ali comigo, e a gente mudou, a gente praticamente junto com os profissionais da época lá, coisa de 92, por aí, 92, 93, nós praticamente reformulamos toda a cara da rádio, que você se lembra, a Rádio Melodia era uma rádio secular. Então a gente teve que refazer vinhetas, né, refazer a grade artística da rádio e tal, e trabalhei o Marcos sempre muito, mas muito, muito, muito competente. Hoje é pastor, né? Mora, se eu não me engano, ali na Serra, acho que mora em Teresópolis, por não aí. é isso? Em cima da Serra, né? É verdade. O Como é Marcos, que foi? Fala, uma outra curiosidade para quem não sabe, o fala. Marcos ele é um excelente desenhista, né? Trabalha com artes gráficas. Foi ele que fez a capa do primeiro trabalho do Catedral. Foi ele que fez Olha que bacana.
você que lançou o Catedral. Ele, nessa época, já não sei se ele ainda estava trabalhando com a gente, mas ele era arte finalista, ele mesmo fez a capa dos discos dele, Autoridade e Poder, A Cor e a Poesia, aí ele fez também a capa da banda, né? Da banda Catedral. Muito talentoso. O Marcos também fez uma capa, nossa, essa foi até razoavelmente simples, tem um detalhe interessante, quem fez a capa do Passaporte foi o Marcos Góes, do Novo Som, o Passaporte, que é uma foto de um passaporte da época, literalmente, e aí o restante da arte bem razoavelmente simples, mas um detalhe muito interessante para o pessoal saber, esse passaporte na época, em 92, ninguém tinha passaporte na banda, né? Ninguém nem imaginava que ia viajar para fora e tal, não precisava de passaporte, sempre foi um documento caro, até hoje é um documento caro. Esse passaporte eu peguei emprestado do Marcelo Silva, filho do Francisco Silva, da Arte Melodia. Ele já tinha passaporte, já tinha saído do Brasil. E o passaporte que você vê naquele CD, depois virou CD, primeiro LP e tal, na capa do passaporte, é o passaporte do Marcelo Silva e a capa também é do Marcos Góes, a ideia. Até as fotos foi ele que tirou. A gente foi lançando alguns outros, né? Outros artistas, como Catedral, depois o Kim, carreira solo e tal. Mas aí, ali no início dos anos 90, que as rádios evangélicas começaram a estourar em todo o Brasil, meio que deu uma semi-profissionalizada, né? Então, assim, já começou a entrar muita gente forte dentro do mercado, as gravadoras maiores, e onde essas gravadoras dominavam o que se tocava nas rádios, né? Então, a galera mais independente, como era o nosso caso, que era uma gravadora pequena, tinha um artista, a gente tinha artistas de peso, mas a gente não tinha a força da mídia, né? Então, já tinha uma certa dificuldade de se tocar o material que a Pioneira fazia, os trabalhos da Pioneira, nas rádios. Aí a gente teve... Perfeito. E paralelo a isso, a gente entende que essas gravadoras, principalmente a MK Music, casa onde nós estivemos também durante muito tempo, né, o Catedral e o Novo Som, e o Alex Solo, o Kim Solo, tinham ainda justamente essa questão de estarem ligadas a uma rádio, literalmente, né? É uma rádio, né? No caso, a MK Rádio 93, a 97, a Melodia, era até um pouco mais eclética e tal. A grande maioria, por exemplo, a própria Rádio Melodia mesmo, que ela não chegou a ser uma gravadora, ela era fechada com as gravadoras maiores. Isso, exato. Para tocar na Rádio Melodia mesmo, você tinha que estar dentro dessas gravadoras maiores. Aí você tinha que tinha rádio e era dono de uma gravadora, então acho que até hoje é assim, basicamente só toca o material deles. São Paulo tem a rádio que tinha lá, Popular, o pessoal era ligada à gravadora da Igreja Renascer. Renascer, Então, era um lance muito fechado. Ou você fazia parte de uma gravadora, ou você ficava meio underground, né? A galera não ia saber o que estava acontecendo contigo, entendeu? Como acontece até hoje, né? Dentro de um pouco mais de diferenças, mas como acontece até hoje. Depois a gente vai voltar essa parte artística, que o pessoal vai querer saber e tal, mas beleza. Então ali você vai. Vamos voltar para a parte empresarial. Você evolui, você pega a loja lá e ajuda o teu pai, chega lá no topo também para ser, né, tipo um CEO, um diretor da própria loja. E aí você vai subindo, monta o selo, porque a coisa cresceu, você vislumbrou isso, começa o projeto com Catedral, bateria e tal, beleza. A partir que a gravadora para, o selo para, vocês foram para... Logo depois vocês foram para MK, né? Depois da Pioneira, foram para MK. Eu não sei o que você fez com as matrizes, eu acho que as matrizes permaneceram com a Pioneira ou você repassou para a MK, eu não me lembro. Permaneceram com a Pioneira assim durante bastante tempo. Então, pronto. Permaneceu e tal, mas beleza. Aí, como é que foi a ideia da transformação da Pioneira evangélica, ou seja, uma loja específica para o material evangélico, bíblias, livros didáticos, cristãos, e CDs, e disco, cassete, depois CD e bababá. Como é que foi essa evolução para focar mais na papelaria? Creio eu que tenha sido pela um pouco da decadência, né, da venda desse material especificamente, né, e aí você teve que abrir os horizontes. Como é que foi essa passagem, Guilherme? Conta para o pessoal. É interessante, porque como é que se resumia o nosso ano, né? O ano se resumia assim, a gente trabalhava
dentro do nosso comércio, a gente tinha uma sazonalidade que ela era mais focada em cima do mês de dezembro. Então, assim, quando chegava em dezembro, a gente vendia 2, 3, 4 vezes mais do que a gente vendia no mês normal, porque era festas, a galera, aqueles amigos ocultos antigamente de CD, né? Maravilhoso, maravilhoso. Você vendia muito. Aí, quando chegava em janeiro, normalmente a gente tirava férias. Por exemplo, eu casei em janeiro, porque era a época mais tranquila do ano. Então, você trabalhava forte ali até dezembro. Quando chegava janeiro, fevereiro, você tirava férias. Então, normalmente, a gente alugava uma casa de praia da região aqui de Cabo Frio, ia para lá e passava janeiro e fevereiro. Aí teve um ano que a gente resolveu, como a loja ela era grande, a gente resolveu colocar material escolar, mas a gente não tinha mais ou menos uma ideia do que ia, de como a coisa ia acontecer, né? Então a gente preparamos a loja todinha, botamos material escolar e seguimos a nossa vida normal. Quando acabou dezembro, que a gente teve aquele movimento de dezembro, a gente entrou no carro, galera, ó, você, gerente, funcionário, um abraço. Toma conta da vai tirar nosso período de férias. Arraial do Cabo, Cabo Frio e tal. Meu irmão, quando chega a gente está lá tirando férias normalmente, curtindo. Naquela época não tinha muita facilidade de telefone nem nada. Isso ali no início dos anos 90. A gente liga para saber como é que estão as coisas. A garota da loja desesperada. Ó, vocês precisam voltar porque a loja está ficando cheia o dia inteiro. Não está dando, o material está acabando, não tem funcionário suficiente para atender a galera. Aí, caramba, aí entramos no carro, viemos embora e acabaram as nossas férias de janeiro, fevereiro e março, né? Aí a gente começou a botar aí a gente entendeu que o volume de volta às aulas de material era até maior do que o que a gente tinha antes, focado em dezembro, né? Do material evangélico. Aí a gente voltou e o nosso ano passou a ficar diferente. Aí foi assim que a gente despertou para o segmento de papelaria. Depois a gente foi pegando lojas maiores. Essas lojas que eram pequenininhas, elas foram crescendo. A gente foi mudando de lugar. Hoje em Madureira, por exemplo, você conhece muito bem a loja lá. É uma loja grande, de 3 andares, com mezanino. Hoje a gente trabalha com uma série de situações lá. Então, assim, aí a gente focou mais dentro desse segmento, né? E do material escolar, e a partir daí passou a ficar mais mesmo pioneira, né? E aí a pioneira... Perfeito. Aí você suprimiu o evangélico e deixou mais pioneiro até para abrir mais para as pessoas que não fossem especificamente já clientes da loja, pudessem visualizar e falar assim, não, a evangélica não é só o lance evangélico, né? É uma papelaria, não é isso? Uma coisa que a galera consome, né? Eu lembro de uma história, eu vou contar uma história aqui, que aconteceu foi o seguinte, então a gente comprava o material, quando você comprava o material da fábrica, então você fazia uma caderno de 10 matérias. Então, um caderno de 10 matérias de um determinado fornecedor assim, você compra quantas caixas? 50 caixas, 100 caixas. E aí vem aquela tiragem daquele ano, você manda para a loja e manda expor o material, né? Isso. E aí você manda expor o material, botou o material lá, e aí vai para uma rádio lá e vai abrir tem aqueles debates da rádio, né? Debate de rádio que a galera faz. Sim, sim. Pode ou que não pode fazer. Qual era o debate da rádio? Uma livraria evangélica pode vender o caderno da tiazinha? A tiazinha, para quem não lembra, era um personagem. Caramba, bicho. A mulher de biquíni, com mascarada. Então, era o caderno da tiazinha. Veio junto com tudo que a gente tinha pedido e os funcionários botaram lá para vender e tal. Esse caderno da tiazinha, a gente teve Meu Deus do céu. A fábrica devolver, que o evangélico já não queria comprar mais material evangélico na loja. Porque a loja... Que loucura, meu irmão. Confusão da cara. Olha, vou falar para você que essa nem no nosso bate-papo formal sabia. Essa é uma super novidade. Muito bom, cara. Imagino. Olha só. Perfeito. E aí, meu irmão, quando lógico, a pioneira vai né, e ela foca praticamente... Hoje o material evangélico é um percentual pequeno, né? Creio eu, bem menor, né? O material evangélico caiu muito a venda desses produtos, porque... O que puxava muito a venda do material era o CD. Então, a galera ia na loja comprar o CD, comprar o LP, depois o CD. Sim. E aí
comprava também uma Bíblia, comprava uma revista, comprava um livro, comprava uma É, camiseta, comprava as outras coisas que envolviam, né? O livro evangélico, é, muito por causa disso. O cara ia na loja, tinha lá um livro bacana, ele olhava, pô, é legal a capa desse livro aqui, gostei, e levava. Depois, a redução da venda do material, desse material fonográfico, CD e tal, a circulação dentro das livrarias evangélicas diminuiu muito. Então, assim, por sorte, a gente não ficou focado só nesse segmento, né? O que acabou dando a sustentabilidade para a gente nesses últimos anos foi o material escolar. Porque em Madureira, por exemplo, que é um bairro da Zona Norte aqui do Rio de Janeiro, que o pessoal daqui do Rio conhece bem, já chegou a ter 11 livrarias evangélicas num único bairro. Nós fomos os primeiros lá, mas ela já chegou a ter 11 livrarias evangélicas. Hoje, se eu não me engano, acho que tem 2, entendeu? Então, a venda desse material caiu muito. muito, né? É um material escolar, papelaria, desenho, pintura, que a loja é bem diversificada. Perfeito. Vamos andar um pouquinho. A Pioneira já está com quanto tempo, Guigui? Fazendo agora em abril 47 anos. Então, beleza. Então, vamos andar um pouquinho para frente, né? Porque o Instagram é 1 hora e a gente já está com meia hora aí de bate-papo. Beleza, tudo certo. Pioneira focando, agora com loja em Copacabana, papapá, vira já uma rede, tal. Beleza. Volta Redonda também, né? Tal. Tinha lá a loja de Volta Redonda. Quer dizer, cresceu e você focou juntamente com os teus funcionários isso. Aí vem 2020, uma coisa chamada coronavírus, né? Covid-19, a doença que o coronavírus ela se desenvolve, a pandemia. Aí, que é uma coisa que eu tenho batido bem para quem tem batido esse papo com a gente. Eu perguntei isso porque é muito importante, porque cada segmento teve que se reinventar, cada segmento teve que reavaliar as coisas, né? Todas as concepções. Como foi a virada? Porque você com uma loja, lojas físicas, onde a pessoa chegava, ia lá, comprava o material, voltava com o produto para casa e tal, mas de repente as escolas fecham, né? Lockdown, as aulas passam a ser online, e aí como é que é isso? Eu não preciso mais de muito caderno, não preciso muito mais também de livros, como é que é isso? Aulas param, então. Como foi esse processo em 2020, né? Em março de 2020, justamente fevereiro para março, onde quero ter o pico dessa área de vendas de produtos aí endereçados à educação, né, aos estudos e às escolas. Como foi se reinventar, meu camarada? Fala para mim. Fala para mim e para o pessoal aí. Quando você está ali em 2019, depois de todos esses anos de empresa, né? Tu fala assim, eu já posso botar um quadro aqui que eu já tenho mestrado e doutorado em economia brasileira. Tudo que acontecer, troca de moeda, inflação, né? Superinflação. Você já tem expertise em tudo. Você vai assim, não, agora, o que acontecer agora eu tiro de letra, né? Porque a gente é bambam, brasileiro é bambam. Aí me vem a pandemia. Só que o que acontece? A pandemia, no ano passado, ela não me atingiu tanto. Porque antigamente, as aulas elas iam até... A gente tinha um movimento bom até abril, porque muitas aulas começavam em março. Depois que o Ministério da Educação determinou que você tem que ter um número mínimo de dias-aula, os colégios foram obrigados a antecipar um pouco mais o início das aulas. Lembra? Antigamente, estava aula depois do carnaval. Se o carnaval caísse final de fevereiro, só começava março. Em março, exatamente. Agora as aulas começam desde o finalzinho de janeiro. Então, a gente já tinha passado pela volta às aulas. Então, assim, praticamente já estava naquela reta final. Aí a gente, legal, tranquilo, a coisa vai ficar tranquila. Essa pandemia aí, os políticos, não, nós vamos fechar 30 dias, porque esses 30 dias vai dar tempo da gente arrumar a condição de saúde, depois a gente vai ter problema, não vai precisar fechar mais. Então, na tua cabeça, sem você entender direito as coisas, como elas vão funcionar, tu imagina, vai ficar 30 dias fechado, depois vai ficar uns 2 ou 3 meses de movimento ali meio barra, meio tijolo, mas a coisa a partir do segundo semestre engrena, né? Exato. E termina o primeiro semestre, nada, daí a pouco vem o segundo semestre, vem uma segunda onda, e aí é que a coisa começa a complicar. Então, na realidade, eu estou sentindo mais
a nossa empresa está sentindo mais esse ano. Porque muita gente que comprou material no ano passado não usou o material. Não foi para as escolas, então não usou o material, né? Tinha muita coisa guardada em casa. As escolas, esse ano, elas também não sabiam se iam começar ou não começar, quando ia começar, se o governo ia liberar, se não ia, se ia ter aula online ou se ia ter aula presencial. Então, esse ano que foi um ano pior para a gente. Mas, de qualquer maneira, eu ainda estava com aquela expectativa. Não, o ano foi ruim, também a gente comprou pouco, a gente não comprou, já esperava que, né, quando chegou em dezembro, viu que a coisa ainda estava muito complicada, aí você já não compra tanto, você já tem um estoque do ano anterior. Então, é verdade. As vendas não serão aquilo que a gente espera, ou que deseja que seja, mas vai dar para a gente segurar. Só que aí agora, depois desse período ruim, e o ano passado, diga-se de passagem, também a gente foi, o comércio de uma maneira em geral, as empresas de uma maneira em geral foram beneficiadas pelo programa do governo que pagou o salário dos funcionários. Então, o funcionário que ficou em casa o ano passado, eu não precisei pagar o salário dele. Então, amenizou, né? E tal. Agora, esse ano não, já está complicado. Esse ano já não teve isso. Eu vou ficar 15 dias fechado e eu abro já o funcionário querendo receber. Porque eu já ia abrir segunda-feira agora, já no dia do pagamento dos funcionários, depois de 10 dias fechados. Aí vai ficar mais 4 dias. Quando eu abrir na sexta-feira, que é o que a gente espera que aconteça, você já tem aluguel vencido, alguns impostos vencidos, salário dos funcionários já todos vencidos. E aí, como é que você paga se você ficou... Terrível, terrível. É uma luta, cara. A gente está num... Terrível. Muito difícil, muito complicado. Perfeito. E vamos ver até quando a gente vai aguentar, até quando a população brasileira, a sociedade brasileira vai aguentar isso, né? O próprio Estado, a máquina do Estado, ela sobrevive através dos impostos, as arrecadações dos impostos, e a partir dali que são o funcionalismo público e a máquina pública funciona através disso. E o que me deixa mais impressionado, cara, é que isso aí tem um limite também para o próprio governo. Quando eu falo governo municipal, estadual e federal, né? Os governos. A maioria então fica em casa são aquelas pessoas que têm o seu dinheiro garantido todo mês ali. Ou ele é uma aposentada, ou ele é um funcionário público que, ficando em casa, ele vai receber o saláriozinho dele. Por enquanto, ele vai receber o saláriozinho dele bonitinho ali, beleza. E tal. Só que quando mata quem gera esse recurso, porque as empresas estão querendo trabalhar hoje, que essa galera quer que o pessoal fique em casa, é quem gera o recurso para o governo poder pagar o salário. Exatamente. É o que eu falei agora, né? Esses tributos, os impostos é que bancam toda essa máquina, né? Essa máquina. Então, assim, se matar a galinha, você não tem mais os ovos, não adianta, entendeu? Complicado. Você tem que deixar a galinha, arranca um pouco de pena, mas deixa ela ali. Pelo menos viva, né? É verdade. Baleando, mas viva, porque se matar, verdade. Vai quebrar esse ciclo. Daqui a pouco vai acontecer, como já aconteceu em outras épocas, na Grécia, por exemplo, mesmo, que quebrou o país, que não tinha dinheiro para pagar aposentado. Que o cara tinha lá 20%, 30% do valor do salário, porque o governo não tinha mais dinheiro. Então, assim, uma hora a conta chega, e chega para todo mundo. É verdade. Perfeito. Vamos lá para algumas perguntas que chegaram aqui. Deixa eu dar uma lida aqui, eu vou botar na tela para você ver também. Né? Manda alô, rapaziada. Não tem condição de mandar alô, é muita coisa, mas vamos lá. Vamos uma pergunta pessoal aqui. O Leonardo Ali 90 perguntou: vocês congregam alguma igreja? Eu já falei no princípio, eu sou membro da PIB aqui do Recreio. O pessoal está querendo saber, Guigui, se você hoje está como membro de alguma igreja. Cara, como membro, eu estou distante da minha igreja atualmente, por conta dessa pandemia, a gente também não tem frequentado, né? Mas a gente é membro da igreja presbiteriana, mas estamos ficando em casa, né? Estamos ficando em casa. Perfeitamente. Então vamos para uma outra aqui, muito interessante, que é isso aqui, quer ver? Aqui, ó.
Legal. Ó, a Bismar.Ribeiro 3. A gente às vezes não sabe o nome específico, a gente bota aqui o nome que aparece aqui. Nessa época de pandemia, as músicas e livros online, como se reinventar? Vocês têm tem tido uma concorrência muito grande disso, Guigui? Dessa questão dessa linha de visualização, de vez do livro de papel, como era o jornal, né, os sites e os iPads, né, os tablets. Como é que tem sido essa mudança aí? Você sentiu muito também isso aí? A Pioneira sentiu muito isso? Também sentiu bastante? Ô, Alex, eu acho que na questão do livro virtual, não. O CD, ele a música, ela realmente, a questão virtual, a questão dos streamings, como já era quando a gente carregava o Walkman, e era uma coisa que você tinha uma portabilidade, né? Sim. Isso se encaixou direitinho, mas eu acho que o livro não. O livro, o pessoal ainda gosta do livro físico ainda, né? O livro virtual não emplacou. E aí, com relação ao livro físico, você tem a possibilidade das vendas online, né? De Perfeito. você lá na loja fisicamente, mas você pode fazer a venda online. Mas a nossa loja, ela está entrando dentro desse esquema agora, mas a gente sempre gostou, a gente sempre focou no varejo, porque você conhece a nossa loja, você sabe como é que a gente tem uma variedade muito grande. O camarada chega lá para comprar, às vezes, uma coisa, e ele sai com 5, 6, 7, porque tem muita coisa chamada venda por impulso. Então, Verdade. eu sempre preferi que o cliente fosse na loja, que a gente pudesse dar o atendimento a ele e ali agregar mais outros produtos na compra, né? O online não. O camarada ele está querendo, eu quero o CD novo do Novo Som, do Alex Gonzaga, ele entra lá, comprou, acabou. Antes o cara ia lá, ele ficava lá no aparelho, botando disco, escutando, Debulhando, ouvindo. procurando livro. Debulhando, né, as coisas. Era muito gostoso, é verdade. Online você acaba ficando muito limitado, entendeu? Ali É. para exatamente o que a pessoa quer. Você não tem nem a influência ali do vendedor, né, batendo um papo. Olha só, vamos dar uma olhada aqui. Você gosta do Novo Som? Então você gosta também do Catedral, a música, ou gosta do quê? Né, ou gosta né? Você pode ali trabalhar o cliente, né? Trabalhar o cliente. A gente chama de malhar, né? Em venda a gente chama de malhar o cliente, né? Trabalhar o cliente, né? Vamos lá pro... Então, assim, mas não tem jeito. A evolução, ela tá aí, as coisas... Você tem que se adaptar, você tem que entrar dentro do contexto, porque senão você fica para trás, não tem jeito. Né? É verdade. É o táxi, chegou o Uber, o cara tem que dar o jeito dele, porque não vai acabar o Uber, ele vai ter que entrar no esquema, vai ter que aprender a conviver. Mesmo caso das vans aí com os ônibus, mesma coisa, né? Deixa eu falar uma outra aqui, o pessoal do Acervo Novo Som, o Elielton lá de Brasília, que é um jornalista, tá mandando uma outra aqui. Olha aí, o Guilherme, Guilherme, você já teve outras empresas fora a Pioneira? Fora esse ramo de trabalho, Pioneiras, já teve outras coisas? Cara, assim, a gente... ter outras coisas não, mas eu já fui produtor de evento, né? Eu já fui produtor lá no início. Você teve no ramo de alimentos, o Bob's? Ah, é verdade, cara. Você teve o ramo de alimentos. Eu dei muito prejuízo ali, poxa, ali em Madureira, naquele Bob's de Madureira. A gente, quando as coisas... Porque também é o seguinte, né, Alex? Quando o material evangélico começou a cair, a gente já estava... inserido dentro do contexto da papelaria. Isso. Hoje, as papelarias, elas também estão passando por um processo de readaptação. Então, assim, as vendas hoje, elas caíram muito. A gente vê aqui grandes empresas, grandes redes de lojas, de livrarias e papelaria fechando. A gente teve aqui no Rio de Janeiro a Casa Cruz, que era uma loja centenária, uma rede de lojas centenárias que fechou. É verdade. Outras que estão aí também. A Matos também, né? Também tá. Então, assim, aí quando a gente começa a ver essa situação, que a situação já não está, você já começa a procurar outras alternativas, né? E uma das questões que a gente teve, como eu tinha 3 lojas lá em Madureira, a gente pegou uma das lojas e transformou numa franquia do Bob's, né? E aí eu tenho essa experiência também no meu currículo aí, no ramo de alimentação. Mas como eu fui focado lá, quem ficava mais focado lá era meu irmão. Então, o Paulo. praticamente, se a pessoa pedir para eu fazer um milkshake, não adianta que eu não vou fazer. Mas foi eu que... Eu lembro, é engraçado esse episódio.
episódio que quando a gente estava para conseguir a franquia do Bob's, você precisa ir lá passar por um período de treinamento. E foi eu que fui fazer o período. Aí eu fui ali no Bob's ali do Largo da Carioca, ali no centro do Rio. Não sei se você conhece do Rio, Largo da Carioca. Eu sou o rei do Bob's, né, amigo? Cheguei lá para fazer o treinamento, com toda aquela parafernália, touquinha, boné, negócio que eu entrei lá na catedral, cara. Mas foi muito engraçado, né? Você fazendo uma e o cara perguntando o lance do catedral. Eu já passei por isso também, né, amigo? Eu tive outras coisas também, né? Paralelo, eu tive outras coisas, eu tive empresas também, e o pessoal não tem como no. Beleza, olha só, Gui, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui especificamente de área de trabalho, de empresariado. Acho que não, né? Eu acho que era só isso mesmo e tal. Então, vamos falar um pouquinho de música. Vamos para a parte musical aqui. A gente já está chegando nos últimos 15 minutos do nosso bate-papo, que está sendo muito gostoso. Perguntaram aqui, Gui, eu vou botar também na tela para você aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. O Davi Card Drummer, né? Ele pergunta, Guilherme, como foi seu envolvimento com a bateria no início? Ou seja, como é que foi você começar a tocar bateria? O Davi quer saber. Outro dia eu até falei isso lá no programa do Júlio, né? O Júlio Baixista da banda, que ele agora tem um programa de culinária que você vai participar, né? Já apareceu. Júlio, um abraço para você. Você está ligado aqui na nossa live. Terça-feira, inclusive, pessoal, deixa eu retificar aqui. Não vai ter live minha, porque eu vou estar gravando na casa do Julião a live, né, dele lá, o programa dele, que é sensacional, um programa de culinária. O Júlio é o cara, né? Então a gente vai lá ver se tá tudo certo, se ele tá fazendo direitinho. Júlio, ó, terça-feira tá confirmado. O Guigui já tá pegando uma carona. Falou, não precisa ir com o seu carro, não. Eu vou com o meu carro, pego você. E eu vou lá. Na realidade, Júlio, ele quer pegar o rango. Claro, tempo de pandemia, meu irmão. Você vai pegar Eu falei para ele, Júlio, eu falei, poxa, brasileiro ser tão bonzinho. Guilherme vai me pegar em casa, vai me levar no Júlio, é porque eu vou com o meu carro. Não, tem isso. Pega que a gente bate um papo, tá certo. Tá certo, Júlio, o motorista, tá aqui, ele botou aqui. Motorista, o pessoal tá botando Masterchef. Fala aí. Aí eu falei lá no programa do Júlio, eu acho que nós, evangélicos, a gente que foi nascido e criado na igreja, a gente tem uma oportunidade muito grande, que é de ter essa relação com a música, com os instrumentos, desde muito cedo, né? Sim. Então, eu já ia criança para a igreja, eu já via lá a galera tocando, meu pai também gostava de tocar, meu pai era um músico autodidata também, ele se metia a tocar um montão de coisa, ele tocava acordeon, ele tocava violão, maneiro. Meu pai gostava. Então, assim, a gente já tinha esse contato com o instrumento. Então, eu já ia para a igreja, eu já nem ia para a igreja muito para prestar... Criança, né? 9, 10, 11 anos. Ia para prestar atenção na galera da música, né? Então, eu chegava cedo, sentava no primeiro banco ali, o cara da bateria. Para você... A música é um atrativo, né? Para essa galera nova, sempre foi, é verdade. Era o que me chamava muita atenção, era ali a bateria, o cara que tocava bateria lá na igreja que eu frequentava na época, que era a igreja metodista. Igreja Metodista de Soares, em Nova Iguaçu, um beijo pra galera. Sim. Ele era muito gente boa, então às vezes acabava o culto, ele me dava uns toquezinhos e tal. Depois ele acabou se acidentando, falei isso lá na live com o Júlio, e sofrendo um acidente, ficou impossibilitado de continuar tocando na igreja, e eu acabei assumindo a bateria lá. Então, assim, com 12, 13 anos, eu já tocava lá nessa igreja, né? Já foi o meu primeiro instrumento mesmo. Perfeito. Vamos lá, então, para mais perguntas. Pessoal, é muito, muito interessante aqui. É muitas coisas aqui. Deixa eu ver aqui. Vai. Tá aqui, ó. O Leonardo ali, 90, existe possibilidade de uma live ainda nesse primeiro semestre? Creio do Catedral que ele está perguntando, né? Se for em relação do Catedral, para o Catedral fica muito difícil. Creio que sim. Porque o Kim, ele não mora no Rio, né? O Kim, ele mora em Belém do Pará. Então, assim, para a gente fazer a live, a gente precisaria que estivesse todo mundo aqui no Rio de Janeiro. E não tem, infelizmente, não tem essa possibilidade. O máximo que a gente consegue fazer
foi gravar individualmente uma música até, que é Confinamento. Nós fizemos, botamos na internet, o nome da música é Confinamento. Cada um gravando, eu aqui no meu estúdio, o Júlio no estúdio dele, depois a gente juntou tudo e fez. Mas assim, ao vivo mesmo, infelizmente, eu acho que não. Vamos ter que aguardar aí as coisas voltarem a funcionar para a gente ir ao vivaço mesmo, pressão lá do som lá, empurrando. É verdade. Perfeito. Isso é que a galera curte. Tiago Gevani, né? Gevani, há quantos anos rola essa parceria com a banda Catedral? Em caso essa pergunta, creio que seja para mim. Poxa, muito tempo. Novo Som e Catedral são contemporâneos com a mesma idade, né, Guigui? A gente tem a mesma idade, né? Mesma idade. Mesma idade. Acho que é 80, então, 88. Exatamente, 88. Então a gente vem aí, o Novo Som aqui da capital, o Catedral ali de Nilópolis, Grande Rio aqui, mas se encontrando. Não. Fala, Guigui, perdão. Eu lá do Espírito Santo, mandando um abraço pra gente, a galera lá de Bitirama, no Espírito Santo. Um abraço. Nosso deputado estadual, Charles Batista, cara que tá fazendo. Charles tá aí? Charles tá aí? Cara que tá fazendo. Não vi, não. Legal aqui. Tá aqui, Charles. Bandeirinha do Brasil. Charles, um grande abraço para você. Um beijo no teu coração. Hoje sou teu fã. Legal, estamos aí, parceiro. A gente conheceu o Charles aqui na tua casa, né? Um churrasco que a gente teve. Charles, essa semana a gente vai entrar em contato aí, tá? Eu tô meio sumido, mas um grande abraço. A gente está ajustando algumas coisas para a gente falar. De repente, vamos bater um papo com o Charles aí também. Bater um papo político aí, de repente, com o Charles, né, Charles? Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Vai ser legal também pro pessoal. Cheio de ideias, entendeu? O cara que tá chegando com toda a disposição. É verdade. Cara que, pô, show de bola. Vale a pena, Alex. Vale a pena. É verdade. Vamos ver essa possibilidade, sim. Pelo lado político, né? Como é que a questão política vê essa nossa dificuldade, entendeu? É verdade. Tem essa nossa dificuldade. Eu vou ficar ligado nessa live para saber o que ele... Como é que ele E o que ele pode ajudar, né? Quer dizer, está fazendo os esforços aí, a gente sabe que tem uma galera também até na política que está tentando aí ajudar e fazer com que o Brasil decole, né? E o Charles é um cara desse, é um cara visionário nesse sentido. A gente vai bater um papo também com o William Coelho, que é secretário hoje de Ciência e Tecnologia, já falando em política. A gente semana que vem vai ter um papo com o William Coelho, que é um amigo meu pessoal também, parceiro. Hoje é secretário de Ciência e Tecnologia aqui do município, né, daqui da capital, e ele vai bater um papo justamente sobre isso, como é que estão os projetos aí dessa área dele e tal, vai ser. Mas o Charles também, vou fazer isso sim, vamos bater um papo com o Charles, vai ser também muito legal. Guigui, a gente já está chegando aqui, vamos para um pai bola aqui, porque tem muita coisa que o pessoal ainda está perguntando. Então, tá aqui, vou só botar aqui pro Júlio. O Júlio botou, esperando vocês aqui na terça-feira. Tá combinado, Júlio? Pode ficar tranquilo, carona preparadinho. Simone faz aquelas gordices daqueles doces maravilhosos. A gente vai sair tarde. Vai sair tarde. Falar nisso, gente, ó, tá aí, ó. Entra em contato com a Simone, vai lá no Instagram do Júlio, eu não me lembro o Instagram da Simone, eu até sigo, mas entra no Instagram do Júlio César, que a Simone, esposa do Júlio César, faz coisas maravilhosas e com certeza, né, nesse tempo aí de Páscoa e tal. A Páscoa, isso aí. Exatamente, dá para vocês aí, né, irem lá no Julião mas guardam pra gente. Aproveitar que a gente vai lá na terça-feira, já vou pegar um valezinho com a Simone aí. Que ela Exato, tá faturando. Tá faturando essa semana. Vamos lá. Aqui, ó. Boa. Aqui, ó. O Araújo Tony Bittencourt fala assim: vocês desanimaram com seus ministérios devido a toda a situação com a Covid? No meu caso, não. A gente não desanimou. A gente só tá amarrado sem poder fazer o que a gente faz. O que a gente gosta de fazer, né? Desanimaram com a gente. Exatamente, não entendeu? Não estamos desanimados, a gente está triste, né? E estamos preocupados com toda essa situação. A gente já está há mais de um ano sem poder fazer os grandes eventos, né? Quer dizer, isso aí pra gente, e não é só, é a mesma coisa, não é só pra gente, para todo o segmento que está ali com a gente, todo segmento de música e de arte, não é só de música, de arte, né, de cultura, está engessado sem poder fazer. Então, isso é um efeito dominó. Músico de palco, técnicos, operadores, som, luz, muita gente, muitos profissionais envolvidos, né, produtores, e a gente está parado, o Araújo. Vamos lá para mais pergunta.
Vamos lá, mais alguma coisa aqui, tá total. Não, Guigui, eu acho que as mais, né, relevantes já foram aqui passadas para o pessoal. Ô, Guilherme, eu quero agradecer primeiramente ao pessoal que está aí, o pessoal maravilhoso que está sempre. Hoje nós batemos chegamos a ter mais de 200 pessoas num sábado de aleluia, né? Pessoal de férias aí, num sábado. É uma live começando às 18 e alguma coisinha. E isso está sendo muito legal para mim, porque eu estou tendo a oportunidade de falar com os meus parceiros, não como músico, mas falar também, né, de toda a história, de todas as passagens, as diferenças, as reconstruções de vida empresariais de vocês, né? Da galera que esteve comigo até hoje e vai estar comigo agora na semana que vem também, com exceção de terça-feira. Está aqui o Marcos, meu sobrinho, que acabou de inaugurar uma barbearia aqui no Rio 2. Já tem uma barbearia, essas barbershoppers, né, essas maneiras e tal, ali no Valqueire, e agora inaugurou aqui, e coitado, na semana de inauguração, ficou aí com lockdown, não podendo trabalhar. Vou ver se eu chamo o Marquinhos, de repente, também para bater um papo e falar sobre outro nicho legal, que também foi um nicho que estourou, né? Os barbershops aí, as barbearias aí, né? Bacana, aquela coisa mais sofisticada. E Gui, o momento é seu, a gente tem aí 4 minutinhos para você se despedir da galera, dar direitinho os contatos da Pioneira, né? E deixar um oi para todo mundo aí. Alex, obrigado. Eu quero agradecer o convite. É sempre bom estar. Espero que você tenha gostado. Saudade, muita saudade aí de todos vocês, Liana, das crianças que agora já são tudo adultos, né? Que a gente só consegue vê-los como adultos. É verdade. Mas é sempre bom, apesar de a gente estar pertinho aqui, é só atravessar aqui a rua. A rua! Só atravessar as Américas. A internet aproxima a gente. Parabéns por essa iniciativa, porque é bom também os seus fãs entenderem, né, que o artista, que o músico, ele não está alheio às coisas que acontecem, né? Tudo é verdade. Atinge a gente também, a nossa classe. Eu, como músico, já há mais de um ano sem fazer um show, né? O nosso último show foi ano passado, em março, que inclusive foi junto com o Novo Som, lá em Recife. A gente fez esse show juntos, né? Catedral e Novo Som. Muito bom, né, cara? Maravilhoso. E agora com toda essa dificuldade com relação às empresas, mas pedindo principalmente a Deus que Ele dê para a gente saúde, cara, para a gente passar por essa fase aí inteiro, porque depois a gente vai fazer o que a gente sempre fez, né, cara? Correr atrás. Lembro de você lá no início, pegando o disco lá na loja, que eu mandava fazer os discos para você. A gente tem muita história aí, mas... É verdade. E você correndo, botando o disco, correndo atrás lá da ANS, enchendo no ônibus, carro, no ônibus. Carro para você poder ir lá pegar o material. Então, depois entregava disco, pegava 50 de um lado, 50 do outro, pegava ônibus para entregar o disco, meu Deus do céu. Entendeu? A galera precisa conhecer um pouco, então a gente sempre fez isso, a gente sempre correu atrás. É verdade. Papai do céu dessa saúde para a gente vai continuar correndo atrás. E você que é da Zona Norte, por exemplo, do Rio de Janeiro, pode visitar a Pioneira lá em Madureira, ver aí no Instagram aí, Livraria Pioneira, segue a gente. Tem na Zona Sul, galera da Zona Sul, tem a Pioneira de Copacabana, lá na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, pertinho ali da praia. Então, a galera que é turista do Brasil inteiro, quiser, vem visitar Copacabana, pode ir lá visitar a Pioneira também, lá em Copacabana. E agradecer por a galera que tem dado essa força para a gente, suporte. Agradecer os meus colaboradores também da loja, que estão ali na relação todo dia, pegando condição, que o governo ele joga muitas vezes a responsabilidade para cima da gente. Ao invés do Eduardo Paes aumentar o número de ônibus para poder tirar a aglomeração de dentro dos ônibus, ele acha melhor fechar o comércio, que é para o pessoal não pegar o ônibus, né? Então ele tira a responsabilidade dele e joga nas nossas costas. Então, assim, agradecer aos colaboradores, todo mundo. E valeu, Alex. Sempre tá bom. Beijão aí. Beleza. Cara, tá bom, Guigui. Beijo para minha querida Ângela, para minha Biazinha, o Gabrielzão. Tá? Um beijo para a família. Obrigado por você estar com a gente aqui. Depois a gente se fala, então, aqui em off. Tá, meu irmão? Cara, beijão. Beijão para todos. Fica com Deus. Valeu. Pessoal, então a gente vai terminando. Obrigado, Guigui. Olha, bom estar com vocês também. Falta um minutinho para a live. Um bom domingo para todos de Páscoa. Que Deus possa abençoar a Páscoa de